Boa noite a todos. Estamos aqui hoje mais uma vez reunidos para mais um encontro de reflexões sobre a nossa amada doutrina espírita. Gostaríamos de lembrar a todos que a casa continua fechada em decorrência das ordens governamentais decorrentes da pandemia, mas nós mantemos o trabalho de divulgação da doutrina. Convidamos aqueles que se interessem a buscar a nossa página do Instagram. No nosso site é www.rita.org.br e acompanhar todas as palestras que estão sempre no nosso canal no YouTube. Então, para iniciar o trabalho de reflexões da tarde de hoje, vamos fazer uma prece. Senhor Jesus, Pai amado, agradecemos, Senhor, mais uma vez e sempre, a oportunidade de estarmos aqui hoje, nessa casa de luz que nos ampara, que nos abriga, nos ilumina o caminho, permitindo que sempre contigo consigamos crescer e melhorar moralmente. Senhor, pedimos a Ti, nesse momento, o amparo costumeiro, auxiliando a todos que aqui se encontram, para que possamos receber todas as bênçãos que só podem advir de Ti. Que assim seja, graças a Deus. E assim, amigos, vamos iniciar o estudo de hoje, passando a palavra para o nosso colega Gustavo Kushner com as reflexões dessa noite. Boa noite. Que a imagem de Jesus na nossa tela mental seja o ponto de união de todos nós com a espiritualidade amiga desta casa, com os espíritos protetores de cada um de nós, para que ao acompanharmos essa reflexão possamos abrir canal mental para que esses espíritos também nos intuam, também atuem sobre nós, nos revigorando as energias e as forças e a esperança, sempre em dias melhores. A gente começa falando bom dia, boa noite, boa tarde, né? Estou gravando agora é início da noite, final de tarde, mas com o advento da internet, esses nossos canais, as pessoas podem assistir em qualquer horário. Esse é um grande benefício que a gente está aprendendo com esse confinamento, com esse isolamento, né? É buscar a sintonia nos diversos canais que nós temos possibilidade. E eu, particularmente, descobri uma infinidade de coisa muito boa na internet, seja no Instagram da nossa casa, quem não segue, segue lá, seja nas palestras em Facebook, no YouTube, diversas como as nossas, mas enfim. Essa semana é uma semana especial, né? Porque um dos autores importantes na doutrina espírita, Divaldo Franco, médium, completou 93 anos de idade. De um modo geral, quando a gente fala da doutrina espírita, a gente concentra o foco nas 5 obras básicas publicadas à época de Kardec, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese. Obviamente também complementamos ali com uns 12 anos de revista espírita, mais as 2 pequenas brochuras, né? O que é o Espiritismo e Viagem, 1862. Obras póstumas publicadas por sua mulher, Amélie Baudet, após a sua morte. Porém, a doutrina espírita ela tem alguns outros autores que nós gostamos de chamar de autores complementares ou obras complementares à codificação de Kardec, né? Certamente as obras de Francisco Cândido Xavier, nosso Chico, as obras de Divaldo, que, como eu falei essa semana, completa 93 anos de idade, 73 deles dedicados
a doutrina espírita, a sua divulgação e as obras de caridade. Mas tem uma autora que me é muito cara, que eu acho riquíssima e, sem dúvida nenhuma, é uma dessas autoras que gera obras de suporte ou complementares à doutrina espírita. Me refiro a Dona Ivone Pereira, autora de diversas obras mediúnicas, romances. Talvez esse termo romances não seja o melhor termo para se referir às obras dela, porque são muito profundas. São exemplos vivos, são exemplos materializados, exemplos vivos da doutrina espírita. E eu me lembrei muito dela fazendo a reflexão para essa palestra dessa noite, porque Dona Ivone Pereira, uma das suas primeiras obras, que é uma obra-prima, Memórias de um Suicida, um livro complexo, né, que não é muitas das vezes recomendado para quem ainda não domina as cinco obras básicas de Kardec. Esse livro quase não chegou a público, quase não chegou até nós, porque ela o recebe, ela escreve esse livro, e quando esse livro está todo pronto, isso a gente está falando de início dos anos 1900, né? Quando esse livro está todo pronto, ela vai até a FEB, Federação Espírita Brasileira. Vamos lembrar que naquela época, praticamente, a quantidade de editoras era muito pequena no país. E para publicar um livro espírita, então, ou era na FEB ou praticamente você não tinha outra opção. E quando ela chega na FEB com aquele calhamaço de papel todo escrito para publicar, a federação olha e fala, olha, é muito interessante, porém nós não temos interesse em publicar ele agora. Porque existem outras obras semelhantes fazendo relatos como esse. Ela fica muito chateada com aquilo, vai para casa, pega aquele volume inteiro, bota numa lata de lixo e vai botar fogo. Ela vai destruir a obra. Nesse momento aparece um espírito para ela. Espírito conterrâneo de Kardec, e que as obras, sem a menor sombra de dúvida, são de quilate semelhante às obras de Kardec. Me refiro ao espírito de Leon Denis, na época encarnado, quando Kardec, né? Mas naquele momento, obviamente, já desencarnado há algum tempo. Ele aparece para Dona Ivone e diz para ela, olha, calma, não faz isso. Você tem um trabalho muito bom aqui. Ele precisa de ajustes, ele precisa de algumas melhorias. E eu me disponho a vir aqui diariamente, durante 1 hora, me sentar aqui com você e rever página a página dessa obra. E ao final, nós vamos publicá-la. E esse espírito assim fez, de tal forma que ao final recorreu a Carlos Embaçaí, proeminente espírita daquela época, e a obra Memórias de um Suicida foi publicada. Depois, em alguns livros que contam um pouco dos bastidores, né, e aí vem a minha curiosidade, e aí vem o porquê que eu cito essa história, Dona Ivone Pereira, quando vê o interesse de Leon Denis, um espírito desse porte, né, um espírito desse tamanho, dessa envergadura, se dedicar a auxiliá-la, ela começa a imaginar, né? Será que esse espírito, Leon Denis, foi meu amigo em vida passada? Será que nós fomos irmãos? Será que nós fomos parentes? Será que nós fomos grandes amigos? E ele, talvez para decepção num primeiro momento, mas depois para a alegria dela, relata que nunca tinha encontrado com ela em encarnação nenhuma passada. Porém, ela fazia algo que ele, como espírito, valorizava demais. E por isso, por essa simpatia, se aproximou dela. Ela fazia aquilo que Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, item 8, recomenda a todo aquele que vai estudar a doutrina espírita. Ele recomenda que um estudo da doutrina espírita, para ser sério, para dar resultado, ele tem que ter 3 características: continuidade, regularidade e recolhimento interior.
Ou seja, para que possamos fazer um estudo da doutrina espírita que gere resultados sérios para nós, a gente precisa dar continuidade a esse estudo, a gente precisa dar regularidade a esse estudo e a gente precisa do recolhimento interior na hora do estudo. E aí o que foi que a dona Ivone Pereira fez? Ela pegou as 5 obras de Kardec, somou todas as páginas, dividiu pelo número de dias do ano e descobriu que se ela lesse 6 páginas por dia, 3 folhas, ao final do ano ela teria lido toda a obra da codificação. E ela fez isso durante 18 anos ininterruptamente. Perceberam por que Leon Denis se aproximou dela? Porque ele, Leon Denis, em uma de suas obras, relata que todo espírito que se dedicasse ao estudo sério da doutrina espírita, seguindo esses critérios de Kardec, teria nele um suporte, um apoio. Por isso ele se aproxima dela. Então a sintonia que ele tem dela não vem de vidas anteriores. Eram espíritos que tinham propósitos de vida muito semelhantes. Por isso ele se aproxima dela. Fica já aqui um estímulo, né, para que a gente pegue as nossas obras de Kardec, some as páginas, divida pelos números de dias do ano, e a gente vai ver que é mais ou menos 6 páginas por dia. Isso não dá mais do que 20 minutos de leitura atenta. 20 minutos de leitura atenta. Isso é menos que qualquer série que a gente vê no Netflix, que qualquer jornal que a gente vê, que qualquer novela que a gente por acaso veja. Mas enfim, eu faço essa introdução e me lembrei tanto de Dona Ivone Pereira, porque estou lendo um dos livros dela, Amor e Ódio, que é uma outra obra-prima, mas também porque o tema de hoje é simpatias e antipatias terrenas. Sabe aquele momento em que você encontra uma pessoa que você nunca viu antes e gratuitamente você se sente simpático a essa pessoa? Ou o oposto, você com algumas pessoas que você também nunca viu na vida, às vezes nem conversa, nem trocou palavra, mas a simples presença gera uma sensação de antipatia. E é isso que Kardec vai tratar com os espíritos aqui no Livro dos Espíritos, questões 386 a 391. Por que isso? Da onde que vem essa simpatia ou essa antipatia? Isto significa, quando eu me sinto simpático gratuitamente a alguém que tivemos relações passadas em vidas anteriores, fomos amigos, fomos irmãos, fomos colegas. Será que a antipatia que a gente tem, ela vem porque na vida anterior aquela pessoa foi um inimigo, me fez mal ou eu fiz mal a essa pessoa? No caso de Ivone Pereira, não. Mas e nos outros casos? Quais são as possibilidades? Como são poucas questões, eu vou ler algumas delas para ajudar a guiar o nosso pensamento. Kardec pergunta assim na questão 386 aos espíritos: podem 2 seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Então ele começa pelo contrário, ele começa dizendo o seguinte: olha, 2 espíritos que foram muito amigos numa vida passada, podem nessa encarnação se encontrar e se reconhecerem? Resposta dos espíritos: reconhecerem não. Ou seja, reconhecer simplesmente num contato com uma pessoa que me é simpática, que esta pessoa foi amiga minha em vida passada, não. A não ser que me venha uma revelação. Então, o simples contato meu e da Dani aqui, não, por mais que eu sinta simpatia por ela e ela por mim, não vai dizer pra gente que a gente se conhece de vida passada. A não ser que venha uma revelação de um espírito dizendo: olha, vocês foram irmãos na vida passada. Por isso que vocês têm essa relação de simpatia. Se a gente foi irmão amigo, né? Então eles começam dizendo que não. Aí eles continuam. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro e frequentemente
diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro, dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente na multidão. Portanto, aqui os espíritos começam a dizer para Kardec o seguinte: dois espíritos que têm uma relação profunda de afeto, relação essa construída em encarnações passadas, esses espíritos podem sim se buscar nesta encarnação, mesmo que, em se encontrando, não se reconheçam como amigos de vidas anteriores. Mas se sentirão, terão o sentimento agradável da simpatia, do convívio, do contato, vão se retroalimentar nessa relação. Aí ele continua perguntando na 387. Porque na 386 dá a ideia o seguinte: então todo mundo que me é simpático eu conheci em encarnação passada. Porque os espíritos focam nessa resposta. Mas aí Kardec, ele vai sempre descendo um degrauzinho. É bacana a gente ler o Livro dos Espíritos, que a gente vai vendo isso. A metodologia de Kardec, ele vai sempre aprofundando as questões. A gente nunca pode parar numa questão e tomar ela como absoluta. A gente tem que ir lendo a sequência das questões e, no ideal, o conjunto da obra para entender. 387. A simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento? Ou seja, é sempre o anterior conhecimento que gera simpatia gratuita entre dois seres? Simpatia gratuita. Não. Não é. Dois espíritos que se ligam bem, vamos guardar esse trechinho aí, naturalmente se procuram um ao outro sem que se tenham conhecido como homens. Então aqui, ele está falando de uma outra coisa, ou de alguma outra coisa. Ele está falando o seguinte: dois espíritos que se ligam bem, a gente precisa entender o que significa esse se ligam bem, eles naturalmente se procuram um outro sem que tenham se conhecido. O caso da Ivone Pereira, com o espírito de Leon Denis. Eles se ligavam bem e se procuraram, mesmo sem terem se conhecido em encarnações passadas. Mas vamos entender isso um pouquinho mais. O que significa esse se ligar bem? No Livro dos Espíritos, na introdução, no item 6 do Livro dos Espíritos, de um modo geral, quando a gente vai pegar para estudar o Livro dos Espíritos, a gente começa logo pela questão número 1, e aí vai seguindo até lá a 1019. E a gente esquece uma das partes principais do Livro dos Espíritos, que é a introdução. A introdução do Livro dos Espíritos é importantíssima. É importantíssima. Porque ali a gente vai ver Kardec trazendo, por exemplo, no item 6, os principais pontos da doutrina espírita. O item 6 da introdução, Kardec enumera 36 pontos que ele, Kardec, considera como os pontos principais da doutrina. É quase como se fosse um resumo da doutrina feita por Allan Kardec. Olha que coisa interessante, Então, lá no item 6, num desses itens, ele destaca assim: o homem encarnado pode, para fins didáticos, ser dividido em 3 partes. Para fins didáticos, para fins de entendimento. Sendo essas partes espírito, perispírito e corpo físico. Então, Kardec fala assim, se a gente pegar um ser encarnado, Gustavo, e a gente pudesse separar ele em 3 partes, uma parte é o espírito, outra parte é o perispírito e outra parte é o corpo físico. Vamos ver rapidamente o que é cada uma dessas coisas. E, obviamente, vamos ver no Livro dos Espíritos, Livro dos Espíritos, questão 23 e 24. A vantagem da gente estar assistindo de casa é que a gente pode estar com o livro na mão e pode ir acompanhando. Pergunta 23. Que é
o espírito, o princípio inteligente do universo. 24. O espírito é o espírito sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Então aqui ele primeiro começa a dizer que o espírito é o princípio inteligente. Porém, aí ele vai mais além e pergunta se a inteligência é o espírito. Ele fala, não, a inteligência é um atributo do espírito. Portanto, o espírito é, na verdade, o que nós somos. Todo o meu movimento intelectual, todo o meu movimento emocional, todas as minhas ações, todas as minhas atitudes provêm do que eu sou, um espírito. Porém, um espírito, para reencarnar, ou para, melhor dizendo, para encarnar na Terra, precisa de corpos para se manifestar. Porque o espírito é um ser. O espírito não é um atributo filosófico. O espírito não é um nada. O espírito é algo que nos falta palavra, segundo os próprios espíritos. Na sequência dessas questões, se a gente pegar as questões sequentes, a 23 e a 24, a gente vai ver isso que eu estou falando. O espírito é um algo, porém nos falta palavra para definir o que é. Esse espírito, quando encarnado, ele precisa de corpos para se manifestar. Um desses corpos é o corpo de relação na Terra, é o corpo físico. Então, o que é o corpo físico? O corpo físico é matéria, até aí não é novidade para ninguém, mas é o corpo de relação do espírito encarnado na Terra. Essa é a definição de corpo físico segundo os espíritos. Então, a gente tem um espírito que é algo, né? Princípio inteligente do universo, aonde estão armazenadas todas as minhas vivências, todas as minhas experiências. Esse é o espírito. Encarnado na Terra, um corpo físico, um corpo de relação. Porém, aí eles introduzem um outro tema, um outro termo, que é o perispírito. Na questão 93, eles vão explicar para a gente o que é isso. O espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós, assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira, envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Portanto, o perispírito é um corpo material responsável por fazer a conexão entre o espírito e o corpo físico. Portanto, o perispírito é um corpo material do espírito, de tal sorte que quando morremos, o corpo físico se deteriora, né? Vai para a terra, vai gerar vida, e o espírito passa a ter como corpo de relação na erraticidade, ou no plano espiritual, o perispírito. Então, a gente tem nessa divisão, espírito, perispírito e corpo físico, nós temos espírito, que é algo, que é o ser, que é o que eu sou em essência, perispírito e corpo físico, sendo que perispírito e corpo físico são matéria. E aí, matéria, na ótica da doutrina espírita, é um pouquinho diferente do que a gente aprendeu no colégio, mas é muito próximo do que a ciência fala hoje. Questão 22. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? A gente aprendeu no colégio, né? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Do vosso ponto de vista, dizem os espíritos, elas o são,
porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Quando eu leio isso aqui de 1864, e aí agora a gente vê os cientistas falando em energia escura e matéria escura, que são todas duas matéria, absolutamente desconhecida por nós em essência, e que compõe mais de 95% da matéria de todo o universo. A gente entende isso aqui. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos causa os sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria. Logo, esse conjunto, espírito, algo, ser, inteligente, perispírito e matéria, ele vibra em uníssono sob o comando do espírito, que é o ser. Esse ser faz esse conjunto, perispírito, matéria extremamente sutil, mas matéria, e corpo físico, vibrarem. Vibrando como conjunto, irradiam. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, vai falar dessa irradiação através das ondas pensamento, ondas sentimento, que irradiam desse ser, qualificando todo o ambiente à sua volta. Mas a gente vai chegar lá. Antes eu vou no Evangelho, porque o tempo corre, no capítulo 14, item 8, parentela corporal e parentela espiritual. Não são o das consanguinidades os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias, problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Por que eu trouxe esse texto aqui? Porque ele é perfeito para a gente entender a questão 288. Ele usa aqui palavras como atração e repulsão de duas pessoas encarnadas na Terra. Palavras essas que a gente vê como sinônimos aqui para simpatia e antipatia. Mas ele faz questão, e aí os espíritos eles não usam palavra à toa, eles fazem questão de usar essa palavra atração e repulsão. Por quê? 388. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas que comumente atribuímos ao acaso não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Olha a resposta dos espíritos. Entre os seres pensantes, há ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Lembra aqui no Evangelho, quando eu li forças de atração e força de repulsão? E aqui os espíritos induzindo Kardec a estudar mais o magnetismo, ou não o magnetismo em si, mas aprofundar o estudo para daí derivar outros entendimentos. Por isso que eles aqui no Evangelho, eles vão usar essa palavra como atração e repulsão, porque realmente às vezes é esse sentimento que a gente sente por certas pessoas. Tem pessoas que a gente se sente magneticamente atraído, assim como outras a gente se sente magneticamente repelidos. E aí eu volto naquela tríade que os espíritos, que Kardec nos fala na introdução do Livro dos Espíritos, item 6, espírito, perispírito e matéria. Este conjunto vibra. E em vibrando, como nos esclarece André Luiz em Evolução em Dois Mundos, irradia. E irradiando qualifica o fluido ambiente à sua volta. Lá no Livro dos Espíritos também,
nas questões subsequentes, a 22, a 23 e a 24, a gente vai ver, mais adiante, os espíritos, se não me engano é 31, vejam lá e depois me corrijam, os espíritos vão dizer para Kardec, não há vácuo absoluto, coisa que hoje a ciência já começa a afirmar, ou pelo menos diversos cientistas. Não há vácuo absoluto. Todos nós estamos mergulhados num mar de fluido, é essa palavra que eles usam, à época, né? E Leon Denis vai falar que a gente está mergulhado no hálito divino e por aí vai. Mas os espíritos vão falar que nós estamos todos mergulhados em fluido. E nós aqui na Terra falamos, estamos mergulhados no fluido ambiente. Então, em volta de nós há uma massa de fluido. E essa massa de fluido ela é qualificada pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelo estado vibratório da matéria que compõe o nosso corpo físico e o nosso corpo perispiritual. E desse conjunto vibrando e irradiando, como ressaltei que André Luiz nos esclarece, na região mais próxima de nós forma-se o que André Luiz também dá o nome de aura ou campo da aura. Ou seja, um pensamento e um sentimento meu é como uma onda que eu lanço no espaço, ela vai. Porém, na região mais próxima de mim, ela qualifica esse fluido de tal forma que é como se criasse uma camada de fluido ambiente qualificado intensamente por mim. Sabe quando a gente apaga uma luz numa sala, ou quando a gente mantém a sala toda escura, acende uma vela? Né? Lá no fundo da sala a pessoa vai estar enxergando a vela. Porém, aqui perto, naquele halo que forma em volta da vela, eu enxergo mais intensamente, não é isso? Mal comparando, a gente pode imaginar o campo da aura assim, como aquela área de influência muito próxima a mim. Agora imagina que eu, nessa tríade espírito, perispírito e corpo físico, vibro numa determinada frequência absolutamente característica dos meus propósitos de vida, daquilo que eu sou. E a minha amiga Dani vibra numa frequência muito similar. Quando estivermos juntos, a proximidade desses campos aura vai fazer com que a gente se sinta fortalecido. Porque ao contato com ela, e ao ela estar vibrando e irradiando na minha direção, e eu também na dela, eu me sinto fortalecido nos meus propósitos. Então é nesse sentido que eles estão falando, estuda um pouco mais o magnetismo, avança um pouco mais nesse estudo, e aí por isso, no início eu falei que existem obras complementares, André Luiz nesse campo é maravilhoso. Se a gente pegar nos domínios da mediunidade, mecanismos da mediunidade e evolução em dois mundos, a gente vai ver isso que eu estou falando aqui de maneira muito mais clara e profunda. Então, a simpatia que pode existir nesse momento entre nós, ela é simplesmente fruto de que somos espíritos com propósitos muito semelhantes. Por exemplo, agora aqui, a divulgação da doutrina espírita. E nos fortalecemos nesse propósito. Por isso a sensação boa. De forma contrária, dois espíritos que têm propostas antagônicas de vida. Propostas antagônicas de vida. Não necessariamente um desejando o mal do outro, mas propostas antagônicas. E aí, na hora que chega, como se dois ímãs querendo se repelir. Porque as propostas de vida são muito antagônicas. E essa qualificação nesse fluido ambiente se faz sentir. E Kardec os espíritos vão responder isso a Kardec, né? Na questão 389. E a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? São espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falarem. Mas veja, essa antipatia não necessariamente é uma causa anterior. Pode ser essa diferença de propósitos de vida que eu estou aqui relatando. A antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? Então, ou seja, eu me sinto mal perante a Dani, significa que ela é uma pessoa ruim?
Essa pergunta por si só é fácil da gente derrubar, né? Porque se eu imaginasse que simplesmente por me sentir mal na presença dela, ela seria uma pessoa ruim, é porque eu já estou me considerando uma pessoa muito boa. E se eu fosse uma pessoa muito boa, como por exemplo os espíritos superiores, eles não se sentem mal diante de uma pessoa ruim. Pelo contrário, eles vão na direção dessas para ajudar. Então já tem um erro de origem na pergunta, mas se eu assim entendesse. Né? Mas olha a resposta dos espíritos. Pergunta se é um sinal de natureza má. E ele responde, de não se simpatizarem um com o outro. Não se segue que os dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatias entre eles pode derivar da diversidade do modo de pensar. Lembra o que eu estava comentando aqui agora? Propostas de vida muito diferentes. E aí esses campos, quando interagem, a gente sente essa diferença de propósitos. A proporção, porém, que se forem elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Óbvio, à medida que eu vou me elevando, a gente vai se afinando nos propósitos, porque eu estou progredindo em direção aos espíritos mais superiores, e aí o desejo dos espíritos superiores é o bem do próximo. Então, por isso, a afinidade começa a surgir. Mas o que eu queria, já para poder encerrar, porque o tempo é curto, chamar a atenção nessa discussão de simpatia e antipatia, que muitas das vezes a simpatia e a antipatia que nós sentimos aqui na Terra, elas são fruto das nossas propostas de vida. E aí eu volto lá em Ivone Pereira. Né? Vejam o que a atitude dela, o que a escolha dela de estudar de maneira consistente, de maneira séria, com recolhimento de vida, doutrina espírita, trouxe para ela. A simpatia de Leon Denis. Eu confesso que já tenho 2 anos fazendo esse estudo. Vai que lá perto do 18º, Leon Denis também não se compadece e se aproxima para estudar comigo como fez com ela. São 20 minutos por dia. E aí aproveito esses minutos finais, porque já que a gente está falando dessa expansão e desse fluido ambiente, e nesse momento de isolamento que muitos de nós vivem, né, existem aquelas pessoas que precisam trabalhar, né, seja porque são serviços essenciais, seja pela necessidade, que às vezes as impele. Mas existe uma quantidade muito grande de pessoas que está em casa. E aí, mais do que nunca, o conhecimento da doutrina espírita, e esse conhecimento específico se faz necessário. Com quem nós estamos buscando sintonia em nosso lar? Nesse período de confinamento em que a gente fica, às vezes, 24 horas, às vezes não, literalmente 24 horas dentro de casa, quais são os pensamentos e os sentimentos que eu estou plasmando na minha casa, no meu lar? Como eu estou qualificando o fluido ambiente da minha casa? Ora, o fluido ambiente da minha casa é fruto dos pensamentos e sentimentos que eu ali emano. É fruto das leituras que eu ali faço. É fruto dos canais de televisão que eu sintonizo para ficar ali assistindo. Portanto, eu queria encerrar deixando essa reflexão. A simpatia e a antipatia, sem dúvida, eu acho que a gente tem várias questões para ler, para refletir, mas também o que nós estamos fazendo nesse momento de isolamento nos nossos lares. Quais são as sintonias que nós buscamos? Quais são os caminhos para essa sintonia? E aí, mais uma vez, volto com Ivone Pereira. 20 minutos diários, durante 18 anos, renderam para ela uma companhia de um espírito como Leon Denis. 20 minutos diários. Que a paz de Jesus seja nossa companheira agora e sempre. Queridos amigos, estamos aqui envolvidos com essas reflexões, e que cada um de nós possa fazer delas também, interiorizar essas reflexões para também fazer delas nossas, e com isso permitir
que essas vibrações dominem os nossos ambientes, tanto o ambiente pessoal quanto das nossas casas, dos nossos afetos e de todos aqueles que estão conectados conosco, para que possamos nos conectar por Jesus, com Jesus, sempre buscando esse crescimento moral que é o que de fato nos motiva e nos leva a estar aqui. Então, vamos levantar o pensamento a Deus, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos, Senhor, a oportunidade dessas reflexões e rogamos a Ti que permita que cada um de nós consiga, no esforço diário, mudar a cada dia o nosso ambiente mental, a nossa casa espiritual, refletindo assim fagulhas desse amor, fagulhas desses entendimentos que só acalmam o nosso coração. Pedimos, Senhor, que nesse momento e por conta de todas essas reflexões, cada um de nós consiga apacentar seus corações com fé e a certeza de que, a despeito de todas as dificuldades, Tu sempre estará conosco. Que assim seja, graças a Deus.